podcast Visão da Engenharia. Vamos a mais um programa. Hoje, no Instituto de Engenharia em São Paulo, recebemos o Hernani Varela, ele é presidente da Talento Engenharia, e vamos conversar sobre gerenciamento e empreendimentos imobiliários. Esse é o tema. Para conversar com ele, estou aqui no Instituto na presença do Alfredo Savelli, que é presidente do Conselho Consultivo, o Rui Camargo, que é conselheiro e diretor da revista Engenharia, e a Miriana Marques, que é vice-presidente de administração. Até a gravação desse podcast, a gente precisa lembrar a Miriana que o Palmeiras não tem Mundial, né? Mas está no páreo. É isso, né? Não tem ainda. Exatamente. Ainda, né? Obrigado, mas vai Savelli. ter agora. Savelli está comigo, tá vendo? Tá, Não né? estou mais Mas o sozinha. nosso entrevistado eu acho que não é da área. Daqui a pouco A ele gente vai vai revelar descobrir. para nós. Mas é isso. Vamos falar sobre um assunto sério após a brincadeira, que é gerenciamento e engenharia de empreendimentos imobiliários. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Hernani, a Talento já tem 36 anos aí de mercado, né? Você é um engenheiro também da melhor escola de engenharia do mundo, né? A Poli, USP e tal. E eu acho que seria importante para o nosso web espectador você contar um pouquinho do que é a Talento e a tua experiência profissional para a gente dar uma introdução aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. O Instituto de Engenharia é uma casa que eu frequento também desde que eu me formei, extremamente respeitada, e fico muito contente de estar aqui com vocês. Eu me formei na Poli estagiei e trabalhei em grandes incorporadoras. Na verdade, uma era uma grande incorporadora, chamava na época Gomes de Almeida Fernandes, atual Gafisa, e a outra saí de lá por uma nova empresa de ex-engenheiros da Gomes de Almeida, que estava sendo formado, que chamava Company, que depois virou Brookfield e depois virou Tegra. E em 1989 a gente montou a Talento. Eu, na minha sabedoria dos meus 25 anos, 25 anos é uma idade que a gente já sabe tudo, né? Eu falei, eu já sei tudo que preciso saber para montar uma construtora. E aí a gente montou a Talento com o intuito de ser construtora naquele modelo que tinha naquela época. Era uma época de pouco financiamento imobiliário, era uma época que você juntava o Family Friends, comprava um terreno e fazia uma incorporação com dinheiro a preço de custo. O famoso preço de custo, né, que foi durante anos e anos, né? Um excelente modelo, inclusive, para momentos como hoje, de juros muito altos, né? Eu ainda acho que é um modelo muito bacana. Inclusive, permanece ainda, né? Preço de custo no interior, né? Em estados no Nordeste, eu tenho visto bastante ainda empreendimento a preço de custo. Né? Em São Paulo é que é menos, né? São Paulo tem muita oferta. Mas você tem aqui hoje o Family Friend termina entrando na incorporadora. Eles entram como incorporador, vendendo depois para terceiros, né? Então eles entram no core dos investidores. E a gente começou então para ser construtor. Eu sou um engenheiro, que eu brinco, eu sou um engenheiro pé no barro, sou um engenheiro de obra, trabalhei em obra, e depois de algum tempo a gente percebeu a necessidade de agregar um pouquinho de conhecimento, e a gente entendeu a necessidade de gerenciamento de obra, que exatamente são profissionais que têm um bom conhecimento de projeto ou de obra e aplicam isso no dia a dia. E a Talento virou, depois de alguns anos, virou uma gerenciadora. Hoje é uma das principais empresas de gerenciamento de obra de real estate do Brasil. A gente já atuou nesse período em mais de 1.400 empreendimentos. Já tem aí, acho que 8 milhões de metros quadrados onde a gente atuou. E é atuação no Brasil todo. Acho que falta ali, outro dia eu vi o mapinha, só não tem o Amapá ainda que a gente atuou.
Inclusive, aqui vocês acabaram de entregar uma obra icônica aí, que é o MASP, né? O MASP foi entregue aí. Na verdade, ainda estamos atuando, a gente entregou o prédio novo e a gente ainda está fazendo agora, controlando a ligação entre o prédio novo e o prédio velho, que é uma ligação subterrânea. É uma obra bem complexa, que ainda está em andamento, né? Então a gente ainda está atuando lá no MASP. Então tem nesse período todo tipo de obra, desde museus como o MASP, empreendimentos icônicos de altíssimo luxo, como o Terra Vista, por exemplo, lá em Trancoso, na Bahia, que tem dentro dele, inclusive, um aeroporto privado. Tem muitos edifícios comerciais, muito Minha Casa Minha Vida, muitos edifícios de altíssimo padrão, todos bastante conhecidos aí no mercado imobiliário. Savelli, com força no Mundial e na pergunta. Não, primeiro a satisfação em nos encontrar, porque você deve ter começado a trabalhar com um amigo meu, que é o Raul Luna, que era um craque, né? E levou a empresa Gafisa aí para o exterior. Eu vou contar então uma história que eu acho muito interessante. Quando a gente fazia faculdade, o Regis é meu colega de turma, a gente está falando dos anos 80, aquela década perdida, não tinha emprego, não tinha nada. E a minha mãe é de uma cidade do interior de Alagoas, chamada Penedo, uma cidade histórica, com casarões históricos lindíssimos. E a minha mãe, naquela época, não tinha emprego, não tinha estágio, não tinha nada. E eu queria fazer o estágio. Ela falou, olha, eu tenho um amigo meu de infância que era meu vizinho de rua. E acho que ele trabalha em alguma construtora aí. Eu vou ligar para ele e vou ver se ele consegue uma vaguinha para você. Esse amigo de infância dela era o Raul Luna. Legal. Tá certo? E o Raul Luna, então, me colocou lá na empresa. Foi um grande pontapé inicial que a gente teve na carreira, e ter trabalhado na Gomes de Almeida Fernandes realmente fez uma grande diferença na minha vida profissional, né? Então, conheci e trabalhei bastante com ele, sim. Então, grande satisfação da gente poder ter esse tipo de informação. Bom, você chegando aqui deve ter dado uma andada e deve ter visto a área que nós temos aqui no Instituto de Engenharia, né? Nós temos meio alqueire aqui. E estamos caminhando para um empreendimento que nós queremos fazer, um Instituto de Engenharia do Amanhã, da sugestão do meu companheiro aqui. E, para isso, vamos fazer um empreendimento, um centro de convenções, para poder acolher, né, 1.200.000 engenheiros que tem no Brasil. Vamos ver o que nós vamos poder conseguir trazer para nós. Então, a nossa intenção é fazer aí um auditório para 700 pessoas, um empreendimento de 30 mil metros quadrados, e justamente queria saber qual foi a tua opinião, né, como um empreendedor na área imobiliária, como uma pessoa, um engenheiro de gerenciamento, né, o que você pode dar de opinião como uma oferta no mercado por parte de uma entidade que, evidentemente, vai precisar de investidores. Então, como é que você encara esse tipo de negócio se aparecer? Eu acho excelente. Vocês estão sentados em cima de uma joia, porque é um terreno com uma área muito grande, numa localização muito nobre aqui em São Paulo, ao lado do parque, tá certo? Entre as regiões de Moema, Faria Lima e Paulista, que são as regiões decisórias, né, de negócios. Então, eu creio que aqui, pelo tamanho do terreno, vocês têm a possibilidade de fazer vários usos aqui. Pode ter simultaneamente um uso comercial, um uso hoteleiro e um uso residencial, para você ter um mix de produtos que você oferece aqui. Tem que ser um projeto muito bem estudado, com pesquisas de mercado, certamente vocês estão fazendo isso. E eu me coloco à disposição, inclusive, se vocês acharem que eu posso ajudar em alguma coisa, é uma coisa que me atrai muito, esse tipo de desafio diferente. Por isso que a Talento, inclusive, é conhecida como uma empresa que, quando você chama para fazer um projeto diferente, eles pensam na gente, porque é o que atrai. Não, porque aqui o problema justamente é o seguinte: como a origem é o Estado,
Então, nós temos um compromisso de aqui ser sempre a sede do Instituto. Agora, obviamente, não é sendo a sede do Instituto, nós vamos ter recursos suficientes para esse tipo de desenvolvimento. Consequentemente, o que nós vamos atrair deve ser atividades compatíveis com congressos, compatíveis com engenharia, né? Então, por exemplo, até hotelaria pode-se pensar como complemento, mas muito restrito, né? Porque a base seria congresso, seria... Né? Mas você tem tamanho suficiente para você ter várias torres aqui. E você vai ter torres que, inclusive, geram a receita que você vai precisar para esse evento e para essa sustentação financeira de todo o potencial de engenharia, porque engenharia é uma... Eu sou engenheiro porque eu gosto, né? Aliás, todo engenheiro, para ter sobrevivido a uma faculdade de engenharia, é porque ele gosta, né, da engenharia. E é muito nobre o que a gente pode fazer, né? Mas aqui nós temos uma limitação, porque como você tem do lado o Instituto Agronômetro, o Instituto ele tem uma edificação histórica, a frente para Dante Pazzanese não pode ultrapassar a altura. Entendi. Consequentemente, nós temos uma limitação de 10, 12 metros na frente da Dante Pazzanese. Felizmente, o terreno cai para trás. Então, nós ganhamos mais andares para trás. Tá. E hoje a possibilidade de você fazer alguma parte subterrânea, só que artificial, né? Porque vai ter que ter a climatização, etc. Quer dizer, é um tipo de empreendimento um pouco diferente da média, né? Mas agradeço aí você ter dado esse tipo de informação. Estou à disposição. Agora, outra colocação. Como você vê o mercado imobiliário hoje, quando você compara, como eu estou estudando aqui esse caso da nossa sede, então, quando começamos a pensar nisso, julho do ano passado, né, o juro a 10%, falo Selic, hoje 15%. Então, você está com um empreendimento que você imaginou em julho do ano passado, nesse Selic, agora está no 15%, e o que será o amanhã? O amanhã curto, o amanhã do empreendimento. O investidor está querendo sempre um retorno compatível com as outras aplicações concorrentes. Então, aí que eu te faço essa colocação. O que você está tendo em termos de pensamento quanto o que vai acontecer daqui para frente em termos de empreendimento imobiliário? Até para complementar, na realidade, a sensação que eu tenho é que sempre o mercado imobiliário, os grandes voos, vamos dizer, as grandes movimentações do mercado imobiliário estiveram ligados com atratividade de financiamento. Isso permanece, essa minha visão? O mercado imobiliário hoje é uma coisa muito sofisticada. Até 20 anos atrás, você tinha o mercado imobiliário, era aquele modelo do incorporador que detinha o conhecimento imobiliário, que ele tinha o dinheiro e pegava o financiamento de plano empresário que ele conseguia dentro do padrão dele, mas boa parte do dinheiro para comprar o terreno, para fazer as primeiras obras era dele, e ele também era o construtor. Era um modelo muito horizontalizado, né? Com a falta de produção imobiliária, criou-se uma demanda reprimida muito grande. E as empresas aprenderam, então, para atender essa demanda, e a demanda não é só de residência, era também de escritórios, de hotel, de shopping, de tudo. As grandes incorporadoras aprenderam a ir no mercado mobiliário pegar dinheiro. Então, elas fizeram, 2006, 2007, os IPOs, e essa foi a grande revolução do mercado imobiliário. Elas pegaram dinheiro e cresceram, e foram o Brasil todo, foi uma fase de expansão. Nessa época, por exemplo, a Talento tinha escritórios no Rio de Janeiro, Belém, Salvador, Curitiba, para atender todo esse mercado que se expandiu. Anteriormente a isso, as empresas eram muito focadas no mercado regional, né? Você tinha empresa que atuava em São Paulo, que atuava no Rio, Belo Horizonte, enfim, cada uma tinha uma localização, né? E o mercado de incorporação é regional.
Regional no sentido de, se você for olhar aqui na cidade de São Paulo, tem construtoras que só atuam naquele bairro, não é na cidade, só atuam naquele bairro, na região oeste, na zona leste, porque o conhecimento do comprador é regional. A gente tem casos aí de empresas, eu sempre conto o milagre, mas não conto o santo, lançou no Itaim um apartamento de 70 metros quadrados, foi um sucesso de venda. Foi lançar em Santana, esse caso é antigo, mas é verdade, foi lançar o mesmo prédio, um terreno igual, foi um fiasco, porque era um prédio que tinha uma sala grande, um apartamento que tinha uma sala grande e uma cozinha pequena. E naquela época, o morador da Zona Norte falava, olha, os amigos mesmo de verdade eu recebo na cozinha, né? Então essa cozinha está muito pequena para eu receber. Então, a gente teve um empreendedor que lançou na Moca, isso foi recente, e ele fez uma pesquisa, foi um sucesso de vendas, porque era um apartamento de 100 metros quadrados, que normalmente você oferece nos outros bairros com duas vagas de garagem, ele ofereceu com 3, e vaga maior, porque detectou que o público da região ainda gosta do carrão para se deslocar. Então, o mercado é regional. Essa expansão que teve foi uma associação das incorporadoras daqui que detinham o dinheiro com a incorporadora local que detinha o conhecimento imobiliário e também construíam. Hoje, isso faz 20 anos, hoje o mercado ele é muito sofisticado no sentido de que você tem 3 grandes players. Você tem o detentor do dinheiro, que são os fundos imobiliários, os grandes fundos, os family offices, que são investidores, que têm algum conhecimento de imobiliário, mas eles têm uma capacidade de dar inveja de arregimentar dinheiro, de agregar dinheiro. Você tem um incorporador que tem a inteligência imobiliária. Ele sabe qual terreno comprar, em que rua, que tamanho. Ele sabe naquele terreno que apartamento que tem que fazer, se é residencial, se é comercial, se é 2 dormitórios, se é 3 dormitórios, se é 3 dormitórios de 100 metros quadrados, se é 3 dormitórios de 250 metros quadrados. Como vender, como fazer uma campanha, como pegar o plano empresário, como repassar toda uma... Né, a parte talvez mais difícil, que é a venda, tem que ter uma equipe de venda, qual é o discurso da venda. Essa inteligência imobiliária está na incorporadora. E hoje você tem a inteligência de construção, a inteligência de engenharia. Hoje você tem muitas incorporadoras, eu diria talvez a maioria das incorporadoras que nasceram nos últimos 20 anos não tem construtora. Porque elas focaram na inteligência do negócio. E a construtora, por outro lado, tem a inteligência da construção. Ela tem a cadeia de fornecedores na mão, ela tem o controle dos consumos, dos insumos de material, de mão de obra, ela sabe aonde pegar o fornecedor, ela sabe negociar, ela sabe quando tem que comprar com antecedência porque vai ter um aumento, ela tem uma expertise e ela não está preocupada em incorporar. Ela está preocupada em construir. Então, como esse mercado é muito maduro, é muito sofisticado, hoje você tem que agregar. A grande função da gerenciadora de empresas como a Talento é justamente ser o agregador. Eu brinco, é ser o catalisador dessa reação, né? O catalisador entra e sai na reação química do mesmo jeito. Então, ele acelera a reação, ele faz a reação acontecer melhor e sem perdas. Esse é o modelo de mercado imobiliário que a gente enxerga hoje. Então, quando você vai desenvolver hoje um mercado, tem que pegar alguém que entenda o perfil do terreno, tá certo? E sabe o que fazer. Aí você fala, mas a Selic está 15%. Isso é um pouquinho a inteligência dos captadores, a inteligência dos fundos, porque eles sabem que o mercado imobiliário tem um ciclo longo. Então, o terreno que eu comprar hoje, até eu desenvolver o projeto, aprovar na prefeitura, começar a obra e terminar, se precisar, inclusive, passar por vendas, se a gente falar 4, 5 anos, é uma coisa normal. Então,
o cálculo da taxa de retorno é feito baseado no que eles esperam, qual é a expectativa, não de hoje, mas a expectativa de amanhã. Hoje a gente está vendo, por exemplo, nesse momento complicado de uma economia com juros altos, a gente está vendo muita gente investindo em terrenos para preparar o negócio para quando a economia estiver boa, ele lança. Ou já construir, porque quando a economia estiver boa, daqui a 4, 5 anos, é uma aposta. Ele já está com o produto na prateleira. E aí ele é o primeiro a ser comprado. Então, isso é um pouquinho aquela aposta de quem não é o meu mercado, não conheço muito, mas quem trabalha com o mercado de ações, ele sempre compra ou vende ação em função da expectativa do que vai acontecer, né? Eu já vi casos de que a empresa divulga o balanço com um lucro recorde e a ação cai, porque o mercado esperava que o lucro fosse maior ainda, né? Então, é um pouquinho, o mercado tem um pouquinho essas apostas do que vai fazer. Hoje, o mercado capta dinheiro e tem uma expectativa de que a economia vai melhorar aí nos próximos anos, né? Dentro do ciclo imobiliário. Miriana. Ele já contou o time que ele torce? Ainda não, sei, né? Se ele vai revelar, Tcharam. né? Não sei se ele vai revelar. Eu acho que ele está meio em baixa, não vai querer falar muito sobre isso. Não, eu sou corintiano, então hoje a gente não fala Mas você nada. tem mundial, né? Hã? Você tem mundial, teu time tem mundial. Eu tenho mundial, mas o time dela não tem, né? Mas nós vamos buscar nessa velha esse mundial. Nossa, você vai ver. Não, temos um discutível, mas agora nós vamos ter um, ó. Eu moro no Campo Belo, né? E daí Campo Belo, indo daqui para lá, né? Moema, Campo Belo. E uma coisa que eu tô vendo no meu bairro não tem mais terreno para construir. O Campo Belo hoje tinha lá aqueles casal maravilhoso, subiu o prédio, mas é um atrás do outro, lindos, maravilhosos. Daí são duas perguntas em relação. Isso não é só no Campo Belo. Pro lado ali da Vila Prudente, que eu digo, da Anália Franco, ali também, peneirou. E eu gostei da sua fala. Estilos totalmente diferentes de cozinha. Gostei, nunca tinha percebido isso. Mas minha pergunta vem no seguinte. A minha relação pode estar errada, mas tipo, eu tinha uma casa, eu tinha uma família, e hoje eu tenho 10 no mesmo espaço. Esse pequeno detalhe interfere o quê? Vaga para parar carro, infraestrutura mesmo do bairro, luz, água. Então, assim, o quanto isso, o trânsito principalmente, eu tinha uma rua que não passava carro hoje. Então, tudo isso são detalhes que acabam interferindo. A cidade de São Paulo está preparada para essa grande alteração, essa grande mudança estrutural? E a outra pergunta esse mercado de estar construindo tantos prédios ao mesmo tempo, São Paulo, estou falando só daqui, tá? Tem público suficiente para continuar essa quantidade de prédios e apartamentos sendo construídos? É uma questão que toda hora passa, né, na cabeça da gente. Mas até acrescentando, eu vi um dado essa semana do IBGE que teria diminuído a população de São Paulo de um ano para outro. E aí eu queria entender isso. Esse dado eu não vi, mas eu vi os dados do Secov, né? O Secov faz uma análise grande do que é ofertado e do que é vendido, né? E o nosso estoque, segundo o Secov, o nosso estoque hoje está muito baixo de imóveis, tá certo? A gente tem um estoque de 6 meses, quando o ideal seria ter um estoque de 1 ano, tá certo? De imóveis para serem vendidos. Então, isso responde à pergunta se a gente tem demanda. Tem demanda, sim, porque é contínuo. São Paulo hoje é uma cidade que atrai muita gente, né? E não só para moradia, mas às vezes para ficar, para ter um ponto. Hoje São Paulo eu diria, São Paulo é a maior cidade do hemisfério sul do mundo, tá certo? É a capital da América do Sul. Então, atrai muito investimento. Eu recebo, com esse movimento de fundos de investimento que a gente atrai, eu recebo muito fundo estrangeiro que investe aqui.
Então, a demanda tem. Agora, São Paulo tem uma característica muito interessante, diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, diferente de outras cidades. Se você for analisar a história do desenvolvimento urbano de São Paulo, os bairros nobres eles vão se deslocando ao longo do tempo, vão sendo reocupados, e depois tem outro deslocamento. Então, São Paulo, quando começou, na época do Império, ele acontecia onde é o Centro Velho, que a gente chama hoje, entre Praça da Sé, Largo São Bento e Largo São Francisco. Ali era São Paulo. Quando construíram o viaduto do Chá, tá certo? A São Paulo começou a se expandir, e aí essa elite que morava aqui foi morar para o lado de lá e criou um bairro, na época a influência nossa era francesa, então criou os Campos Elíseos, né? O nosso Champs-Élysées, que era o bairro dos grandes fazendeiros, das grandes casas. E isso foi subindo, foi para Higienópolis, foi para Jardins, desceu para o Itaim, aí vira um lado para Morumbi, vira outro lado para Moema. Existe um deslocamento, em parte porque é um gosto pela novidade, em parte porque o produto imobiliário também ele reflete o modo de vida das pessoas, né? A gente não se veste como se vestia há 100 anos atrás, tá certo? Hoje ninguém anda mais de chapéu, já é difícil o paletó, tá certo? Às vezes o uniforme, vou em alguns clientes que é camiseta preta e calça jeans, tá? É uniforme. E também as pessoas não moram mais hoje como moravam há tanto tempo atrás. Então hoje as residências são mais compactas, são mais modernas, são mais inteligentes. Você tem menos necessidade de ter coisas como a gente tinha. Os livros hoje são no tablet, né? Tá certo? No Kindle. E isso tem gerado, essa mudança, essa revolução tem gerado uma mudança até do uso da cidade. As pessoas hoje procuram ter... Quando eu fiz 18 anos, né? Faz tempo, tá certo? A gente queria ganhar do pai um carro, né? Eu queria comprar um carro, porque o carro era sinônimo de liberdade. Com o carro eu podia ir em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu aos 18 anos queria ter a liberdade. Hoje meus filhos têm carro e não usam, tá certo? Por quê? Porque é o contrário, ter carro não é liberdade, ter carro você não pode beber, eles estão certos, né? Porque se beber não pode dirigir, tem a blitz, quando chega no lugar não tem onde estacionar, vai ter que parar num valet que custa caro, ou vai ter que parar na rua que é perigoso. Então hoje você tem um sistema de aplicativos de carro que são super fáceis de usar, de carro, de táxi, né? Que dão mais liberdade. Então, você hoje não demanda mais ter tanta garagem nos edifícios, você tem que ter, o contrário, você tem que ter o lugar para o Uber chegar, né? Você tem que ter, a gente fez prédio que tinha um heliponto para drone, porque daqui a pouco os deliveries vão entregar as coisas com drone. Então, já está previsto no edifício um aeroporto para drone para entregar as encomendas. Então, essas mudanças todas vão acontecendo e os bairros vão mudando. A gente, num primeiro momento, parece que não tem mais terreno, mas tem, porque tem casas, tem lojas que viram isso, né? Isso que você está falando, eu falei o que não tem mais terreno, mas eu já vi edifício ser demolido, edifício antigo, ser demolido para construir um moderno. Então, isso acontece. Não tem problema que não tem terreno. A gente mesmo tinha um prédio de 6 andares em Moema, compraram o prédio de 6 andares para fazer um prédio. Então, o não ter terreno foi mais para te provocar. Mas é isso, faz milagre, né? O que eu acho aqui nessa velha. O que tem um passo que eu acho que está faltando um pouquinho para acontecer em vez da cidade dar essa espalhada, começa agora a voltar, né? Então você tem áreas como eu sou fã do centro da cidade, eu sou fã.
faço junto, às vezes, os amigos e vou fazer tour pelo centro, mostrando, olha, esse prédio era importante por causa disso, esse prédio aqui é um Ramos de Azevedo, né? Já vi que tem o busto dele aqui no Instituto. Ramos de Azevedo, que fundou o Instituto de Engenharia. Por culpa dele que a gente está aqui hoje. Tem obras lindas. Eu faço um tour, vou mostrando. Aqui era a livraria de Monteiro Lobato, vinha tomar café todo fim do dia. Tem umas coisas históricas que a gente até precisava resgatar, mas a gente precisa reocupar o centro. E reocupar o centro é retrofitando prédios antigos que foram concebidos em outra época e hoje tem uma finalidade muito ruim. Então, tem prédios lindos ali na Avenida São Luís, Praça da República, Vieira de Carvalho, são maravilhosos, né? Então, este movimento eu acho que está faltando um pouquinho, talvez por falta de um empurrãozinho aí do governo, da administração, para melhorar um pouquinho o entorno, melhorar as praças. Acho o Largo do Arocha ali uma coisa linda, a Praça da República linda. Precisa ganhar algum incentivo, mas esse todas as grandes cidades do mundo, o centro de São Paulo, o centro da cidade é o lugar mais valorizado, né? Eu acho que está começando pelo início, pela dificuldade de novos terrenos, está começando a ter esse movimento de volta. Rui. Então, Hernani, muito prazer de a gente conversar junto hoje. E eu gostaria de repisar no assunto, né, que a Meriana tocou, que é exatamente a proliferação, que eu acho até um pouco exagerada, né, da construção de novos edifícios. E você falou que existe uma mudação, uma migração do uso dos bairros que estão migrando de lugares e tal. Eu não vejo muito isso, né? Principalmente lá no bairro que ela citou, no bairro onde eu moro, que é o Jardim Paulista, é uma proliferação enorme de prédios lá. E prédios bons, com unidades assim grandes, mais de, sei lá, 300 metros, 400 metros, né? Vários boxes de garagem, etc. E também eu sinto muito, eu vejo muita proliferação de unidades mínimas, né? Eu já vi até de 18 metros quadrados, sem garagens, né? E pouca acomodação, né? Que geralmente dá para uma pessoa, uma unidade individual, né? E são muitos apartamentos. Então eu fico um pouco cético com relação à comercialização, dentro de alguns anos, dessas unidades. E sinto até que a gente corre o risco de ter uma bolha, como aconteceu nos Estados Unidos há uns 10 anos atrás, né, que faltou comprador. Então, eu queria saber se essa minha visão, queira Deus, esteja errada, ou provavelmente não vai acontecer. O mercado imobiliário, ele se você pegar, ele tem fases, e a pandemia foi um divisor de água, né? É o efeito manada que chama. Sim. Primeiro que as pessoas, para conseguir comprar um apartamento novo, ou ter um apartamento novo, os lançamentos eram em bairros mais distantes. E tem bairros muito, muito bacanas que foram formados isso, porque São Paulo era uma cidade, tinha um parque industrial muito grande, e esse parque saiu de São Paulo, ficou caro, né? O IPTU é caro, tudo é caro aqui, saiu. Então você tem bairros ali como Santo Amaro, que teve uma ocupação imobiliária importante, bairros como o Jaguaré, como a Vila Leopoldina. A Vila Leopoldina é um bairro belíssimo hoje, bacana, com prédios modernos, né? Com a ciclovia ligando, vai até a Faria Lima. Então você tem a Chácara Santo Antônio, Granja Julieta, são bairros formados pela desocupação das áreas industriais. Agora, a gente teve um plano diretor
que praticamente ele empurra as incorporadoras a fazer a unidade pequenininha, o estúdio. Porque, pelo plano diretor, você tem, atual, você tem uma quantidade máxima de unidades que você pode colocar naquele prédio. Tem um coeficiente lá que você tem que dividir. E aí, para você fazer um apartamento de 200 metros quadrados, você tem que ter uma quantidade também máxima de vagas de garagem que você pode fazer, que era para, segundo os formuladores, para estimular o transporte público não dando a vaga. Então, para você dar 2 vagas para o apartamento de 200, você faz o apartamento de 20 sem vaga, porque você atende a quantidade de unidades que você tem que atingir, né, mínima que você tem que atingir no imóvel, e você atende a máxima de vagas que ele tem. Então, é uma armadilha da lei, tá certo? Isso deveria ser revisado, tem até uma previsão de revisão de tanto e tanto tempo do plano diretor, mas isso envolve muita conversa política, mas isso empurrou o mercado para a produção de estúdios. Além disso, tem uma outra parte da lei que diz que se você construir as unidades não residenciais, você pode aumentar a quantidade de unidades residenciais. Então, isso também criou esses estúdios com finalidade hoteleira para Airbnb na produção. Então, na prática, sim, tem um excesso de oferta desse produto, porque a lei praticamente empurra o empreendedor para isso. Cabe ao empreendedor ver se ele aceita fazer ou não esse tipo de coisa, porque a localização é o item mais importante do empreendimento imobiliário. Então, você colocar os estúdios num lugar que é um lugar que existe demanda, ele vai conseguir vender. Se ele fizer o estúdio num lugar que não tem demanda só porque a lei permite, ele não vai vender e vai ficar com aquilo lá encalhado. É um pouquinho da inteligência imobiliária de mercado que eu falei. Isso envolve também um outro conceito, que é o conceito de morar, até a pandemia mudou um pouquinho isso, mas ainda existe isso muito forte. É você morar perto. São Paulo é uma cidade de muito trânsito, muito deslocamento complicado. Então, eu quero morar perto da escola dos meus filhos, eu quero morar perto do meu trabalho, eu quero morar perto do meu lazer, ou perto do metrô, que me dá acesso a tudo isso. Então, eu aceito morar num lugar menor, e o meu quintal é a cidade, o meu quintal é o mundo para isso. A pandemia mudou porque as famílias ficaram enclausuradas nessa unidade menor, tá certo? E foi aquilo que todo mundo passou. Índice de divórcio triplicou, né, nesse período, tá certo? As escolas fechadas, o filho pulando no lustre porque o playground também estava fechado. O marido queria fazer uma mesa de jantar pequena, um fazendo uma reunião num lado, outro fazendo no outro, o outro vai para o quarto. Então, hoje existe uma busca de você procurar áreas maiores, desde que não sejam muito afastadas, que não te causem um grande deslocamento. O mercado ainda está se acomodando com relação a isso, mas é uma preocupação que é verdadeira. Deixa eu corrigir. Na realidade, eu falei um dado de decréscimo da população, não é de São Paulo, é do estado de São Paulo, que atraiu mais, sempre atrai migrantes, né, mas também teve gente saindo do estado. Então, de um ano para o outro, houve um decréscimo. E alguns distritos de São Paulo tiveram decréscimo populacional, não o conjunto da cidade de São Paulo, né? Mas, Hernani, eu queria passar para um outro lado seu, para a gente não ficar só no mercado imobiliário, esse lado do gerenciamento geral dos empreendimentos, as questões técnicas, por exemplo. E talvez a gente pudesse exemplificar um pouco dentro do que você falou desde esse seu conceito de ser um catalisador aí das diversas entidades.
Como tem sido esse desenvolvimento do gerenciamento ao longo do tempo no Brasil, e até exemplificando um pouco com essa obra icônica aí que vocês estão aí ainda trabalhando nela, do MASP, né? Os desafios de trabalhar no Brasil são enormes. Vocês já fizeram várias entrevistas aqui que foram abordadas esse assunto, com relação à mão de obra, com relação a material, com relação à formação do engenheiro, né? De ser um planejador. A função do gerenciador primeiro, ver se o que foi planejado é execuível. É a primeira coisa, porque o papel aceita tudo. Então, tem business plans lindos, maravilhosos, estudos de viabilidade, que quando a gente vai olhar, eu falo, olha, não dá para fazer a obra nesse prazo, ou esse prazo está muito longo, dá para fazer em menos, ou esse preço está muito baixo, esse preço está muito alto. Então, a primeira coisa que a gente atua é em verificar se os dados de engenharia, de construção daquele empreendimento, eles estão corretos na viabilidade. E depois é fazer aquilo lá virar verdade. Tá? Claro que muitas vezes, se você coloca números de prazo, de custo, com muita folga, as contas não fecham. Como a gente falou no começo aqui da conversa, existe o investidor. O investidor, ele põe dinheiro porque ele espera uma taxa de retorno. Tá certo? Se não tiver a taxa de retorno, o investidor, ele é frio, ele não faz o negócio pelo prazer de fazer o negócio. Então, a função da gerenciadora é muito tirar os players da zona de conforto. Então, olha, dá para fazer melhor. Porque se você fizer melhor, você vai entregar um resultado melhor para o teu investidor. Às vezes, isso é a diferença entre o investidor pôr o dinheiro ou não pôr o dinheiro. Tá? Eu uso muito nesses 1.400 empreendimentos que a gente atuou. Eu não diria que todos estão no nosso banco de dados, porque há 36 anos atrás ainda a gente estava começando com computador. Mas eu tenho uma boa parte deles, então eu tenho lá os consumos, as velocidades, as perdas, os preços que estão sendo praticados. Eu consigo pegar uma construtora e melhorar o planejamento deles, melhorar o orçamento deles. Eu consigo pegar um projetista e melhorar o desempenho. A gente tem indicadores de eficiência de projeto. Eu consigo falar para o projetista, olha, vou pegar um exemplo que eu uso muito, que é para entender, olha, se eu pegar todo o volume de concreto e dividir pela área, eu tenho uma coisa que a gente chama de espessura média. A tua espessura média é está com 25 centímetros. E na média dos empreendimentos similares que eu tenho aqui é 23. Esses 10% a mais de um item, se você pegar fundação e estrutura, chega a quase 20% do custo da obra. Você está me fazendo um projeto que vai fazer a minha obra custar 2% mais caro. E isso, às vezes, é a diferença da TIR entre o investidor entrar ou não entrar. Está 18 ou está 20. Então, o nosso trabalho é fazer isso com os projetistas, com os empreiteiros, com a construtora, com a equipe, para garantir que todo mundo está entregando o melhor possível. A gente tem realidades muito diferentes no Brasil, né? de engenharia, de sistemas construtivos, de tipo de insumos que são entregues nas obras. Então, o nosso trabalho sempre é melhorar cada lugar onde a gente está indo, mas é uma melhora técnica, uma melhora com dados. Olha, dá para fazer. O outro fez, por que você não consegue? E a gente mostra como fazer. E tem as obras que são atípicas, como esse prédio do MASP. Esse prédio do MASP era um edifício residencial dos anos 50, que nos anos 70 foi usado como banco, nos 70, 80. Depois o próprio MASP começou um projeto. Então, vamos lembrar que projeto dos anos 50, você tinha um tipo de concreto aqui no Brasil, um tipo de aço aqui no Brasil. As alvenarias recebiam parte da carga da estrutura.
E essa estrutura foi rasgada para fazer uma estrutura nova de um prédio que ia ter 50, 60 andares. Falava que ia dar para ver o mar dali de cima. E depois esse projeto foi abandonado pelo próprio MAS por falta de funding. Então a gente tinha um prédio ali muito complicado estruturalmente, que tinha que ser feito numa região muito difícil de fazer obra, tá certo? A Paulista tem dificuldade de chegada de material, de saída de entulho, de quebra, um público que passa toda hora, domingo ela é fechada. Eu já fiz obra na Paulista, eu já fiz algumas obras na Paulista, mas numa época que a gente aproveitava o domingo, que não tinha ninguém, e entrava com material. Agora não pode mais. Então foi uma obra muito difícil, que aí a dificuldade não é você otimizar só o trabalho que está sendo feito. A dificuldade é você criar uma nova realidade. Pegar, por exemplo, uma obra também que foi muito icônica, que é o Hotel Palácio Tangará. Tá certo? É uma obra que foi abandonada no meio de quase que uma selva, porque ali é um parque lindo, né? Tinha ali ninho de bichos, de coisas que tinha que ser feito. Então, também são os desafios de fazerem obras diferentes. É bacana. Quando a gente aprendeu, por exemplo, nós fomos fazer obra em Belém. E eu mandei uma equipe primeiro para entender Belém. E eles olharam, analisaram os preços e voltaram empolgados e falaram: olha, acho que a obra ali vai ser mais barata, porque a mão de obra em Belém custa metade. Isso estou falando há 20 anos atrás. Custa metade do que custa em São Paulo. Então vai gerar uma economia. Bom, depois a gente aprendeu que não é. Ela custa metade, mas ela produz 1/3. Né? E por que ela produz 1/3? Porque tem um regime de chuvas. Lá, chuva amazônica, em Belém, em Manaus, você só tem 2 estações no ano, né? Aqui chove todo dia e aqui chove o dia todo, tá certo? E a estação do ano que chove o dia todo dura 3 meses, que é chuva o dia inteiro. Eu já fiquei lá 4 ou 5 dias em Belém, cheguei numa chuva e fui embora na mesma chuva, né? Isso gera, você tem que correr com a obra. Nesse período você não consegue fazer movimento de terra, fazer terraplenagem, não consegue fazer fundação, não consegue fazer fachada. Então, a obra você tem que correr para fechar com a alvenaria, e depois que termina essa estação de chuva, umidade com calor, a obra está verde, né? Criou um musgo assim em cima da obra, de bolor, que tem que ser lavado, jateado. Então é uma obra mais lenta mesmo, né? Então, esses aprendizes, vamos fazer obra em Caxias do Sul, tá certo? Caxias do Sul, Serra Gaúcha, mês de julho, 0 grau é comum, tá? Então, o que acontece? A cura do concreto não é igual à cura do concreto de São Paulo. Você em 3 dias não atinge o FCK, tá certo? Em 7 dias você aliás, em 7 dias você não atinge o FCK, em 3 dias você não pode começar a desforma. Você tem que usar um segundo jogo de forma, um tipo de aditivo que não ataque a armadura. Então, o Brasil é muito rico também em técnicas construtivas, e que a gerenciadora tem que entender qual é o impacto disso no custo e no prazo, para colocar nas viabilidades e deixar os investidores cientes do que eles estão fazendo, né? do que o dinheiro pode fazer. Eu vou contar até um exemplo que a gente ajuda na definição do produto com dados de engenharia, né? A gente estava discutindo aqui em São Paulo, uma incorporadora fez parceria com uma empresa em Manaus e ia fazer um empreendimento lá. Fez no final. E estava desenvolvendo, veio o projeto, veio a plano do arquiteto, e aí o arquiteto pergunta ao pessoal de produto: essa varanda aqui vai ser gourmet? E a pessoa de produto já, óbvio que vai ser gourmet, né? Porque isso é universal, né? Aí eu levanto a mão assim na reunião, falo: mas é certeza isso? Porque você conhece Manaus? Conheço. É um calor, né? É um calor, você fica suando. Você acha que o manauara vai querer ficar ali na frente do fogo, do churrasco, né, nesse calor? Aí a pessoa falou: é verdade, né?
então vamos fechar com vidro a varanda e climatizar. Eu falei, você acabou de subir em 5% o custo da obra. Então, você tirou 5% porque você tem que climatizar tudo, né? Não é só varanda, sala. E você aumentou a carga elétrica, aumentou toda a fiação do prédio. Você aumentou em 5% o custo da obra, e isso vai no preço de venda. Cabe no preço de venda? Não, não cabe. Então, vamos rever o custo. Então, eu chamo isso de inteligência e engenharia, ajuda na definição do produto, ajuda a evitar erro e ajuda justamente esses players a darem o melhor resultado que eles podem dar. Mirena, pergunta rápida que nós temos 10 minutos rápida, de programa. Você já falou um pouco de mão de obra, que você deu exemplo. Chove todo dia e também tem lugar que é sol toda hora. Então, sendo assim, falando em gerenciamento, as maiores... Então, toda obra tem perda. A gente pode dizer que uma das maiores perdas é a mão de obra. É a dificuldade de ter uma mão de obra que corresponda à velocidade necessária para a obra. Isso já foi verdade, hoje não. Então, por exemplo, nós temos um produto lá na Talento que é o controle da produtividade da mão de obra. Tá? Então, a gente controla por operário, por CPF, quanto que ele tinha que produzir, quanto que ele está produzindo. Né? Eu vejo o pessoal muito falar de produtividade da mão de obra, que a produtividade brasileira é baixa. Mas ela é baixa ou porque o operário não teve o treinamento que ele precisava ter. Então, não é que ele produz pouco, ele não foi bem treinado. Eu tive a oportunidade, nós gerenciamos obra de investidores brasileiros em Manhattan, né? E eu tive a oportunidade, eu tinha que fazer o sacrifício de ir todo mês para lá. E acompanhei a obra. Então, aqui você quer colocar alguma coisa aqui em cima, pintar a parede, você pega um andaime, tem que montar o andaime. Lá é uma plataforma giratória que o cara controla, ela sobe e desce. Tá certo? Aqui você vai fazer alguma coisa com martelo e prego, lá é pistola de ar comprimido. Então, não tem esse negócio de você carregar o carrinho, a jirica, tá certo? Você tem tudo motorizado. Então, é óbvio que essa mão de obra vai produzir mais do que a mão de obra nacional, tá certo? No fundo, é a mesma mão de obra. Essa mão de obra que a gente viu lá em Nova York é tudo pessoal da América Central, tá certo? Um povo muito parecido com o nosso, só que eles tinham treinamento e eles tinham equipamento, né? Quando a gente começou a fazer esse controle de produtividade da mão de obra, a gente viu que muito dos problemas de produção não era por causa da mão de obra, mas era porque o material não estava lá na hora que ele ia produzir. Então, era mais um foco de logística da obra para distribuir o material no momento em que ele precisasse, ou ele não tinha um andaime, não tinha um equipamento, não tinha alguma coisa assim. Mau planejamento. Naquele sistema do brasileiro de querer ir tocando as coisas e não parar para pensar. Exatamente. Isso, né? Exatamente. Então, assim, falta a repetitividade também, né? O mercado de construção, Minha Casa Minha Vida já entrou nesse modelo de fazer projetos repetitivos, está excelente. Mas o resto não pode, você vai adaptar a obra ao seu tempo. Então, mas quando a equipe fez o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, aí troca, né, a equipe, e aí entra um outro que vai aprender de novo. Então, quando a gente começa a controlar o operário, o que a gente percebeu? Que, primeiro, o próprio operário, a gente tem um mantra que diz assim: tudo que é medido melhora. Todo mundo, quando é medido, né, ele melhora o seu desempenho. O operário, quando ele percebeu que ele estava sendo controlado, ele melhorava a produtividade. E os que não melhoravam, o resto da equipe já pedia até para tirar o cara, porque ele contaminava isso daí. Então, na prática, quando a gente implantou esse controle de produtividade, os empreiteiros ou as construtoras começaram a fazer os mesmos serviços com menos operários, com menos gente. Tá? Então, eu
eu acho assim, eu vejo, fiz obra em Salvador, por exemplo. Tá certo? Fazer obra em Salvador no verão não é para fraco, tá certo? E o pessoal lá trabalhando duro, trabalhando firme, mão de obra de qualidade, tá? Não, acho que o nosso problema de mão de obra é mais a falta do andar de cima de planejamento, de logística, de saber o que contratar. É por isso que eu valorizo muito a engenharia, porque é um problema de engenharia e não um problema de mão de obra, tá certo? Porque quanto mais você dá condição e dá treinamento, a resposta vem. Savelli. Por exemplo, fiz muita obra no interior, quer dizer, estava em São Paulo, fazia obra em Rondônia, né? No fim da ditadura, entre aspas, né? Então, estou falando uma história 30 anos atrás. Naquele tempo, a informatização era muito fraca. Então, você tinha um problema de gestão muito cara, porque, periodicamente, tinha que ir ou mandar alguém, e tinha que ser no presencial. Hoje, com a informatização, você controla até pelo celular. Mas tudo isso implica, evidentemente, uma diminuição no custo da gestão. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Não, na verdade, ele melhora a produção da gestão, né? Então, por exemplo, a gente tem um segmento que a gente gerencia, que são os loteamentos. Tá certo? Loteamentos são grandes áreas. Antigamente, você precisava de uma equipe com carros para ficar rodando. Hoje, a nossa equipe é menor e a gente usa drone para verificar os avanços e depois vai no local onde a gente tem dúvida da parte técnica, né? Então, isso, por um lado, melhorou a produtividade da equipe da gerenciadora, por outro lado, eu preciso de uma equipe que sabe mexer, que tem que ser mais qualificada, tá certo? E precisa de investimento também. Exatamente. Então, tem o investimento no equipamento e tem o investimento na habilidade da pessoa em mexer com aquilo lá. Então, mas, no fundo, esse é o caminho, porque também a gente, com o grande crescimento do mercado de construção imobiliária, você também não tem engenheiros bons, né? Engenheiros bons com uma disponibilidade farta. Então, também acontece com a mão de obra essa especialização na engenharia de coisas. E isso é um ponto importante, porque é uma coisa que a gente fala muito lá no escritório. 70, 80 anos atrás, o nível a quantidade de conhecimento que um engenheiro aprendia era essa aqui na escola. Há 30 anos é isso aqui. Hoje é isso aqui. Só que o curso dura os mesmos 5 anos, né? Então, esse engenheiro aqui tinha essa profundidade de conhecimento. Esse engenheiro daqui tem essa profundidade de conhecimento. Então, cada vez mais a gestão é importante, porque você vai agregar os especialistas. Porque hoje o engenheiro não... Quando eu comecei em obra, eu olhava assim, o engenheiro é que dava... O concreto era virado na obra, não vinha de usina. E o engenheiro que o mestre falava o teor de umidade da areia e da brita, e ele dava o traço na hora. E eu via acontecer, o mestre chegava assim para ele e falava: olha, doutor, acabou o ferro de meia, né? Eram 8 ferros de meia, ele fez a conta aqui, então você usa 5 de 3/4, tá? E fazia a conta na hora, mudava o projeto na hora. Mas ele tinha um conhecimento de engenharia para fazer isso. Hoje, imagina que a gente pode, até por questão de responsabilidade, mas não pode mudar um projeto, porque a gestão não permite, né? Os erros hoje são menores, mas é porque você agrega mais especialistas no processo. Então, tem o custo dessa gestão. Rui, perguntinha rápida, resposta rápida. Ótimo. Então, falando de escolas de engenharia, vamos falar um pouco do engenheiro de gerenciamento. Que a escola
não dá uma pincelada muito profunda em gerenciamento. No meu caso, por exemplo, eu não tive nada de gerenciamento na escola. E vocês, na Talento, como é que vocês recebem esses engenheiros para trabalhar em gerenciamento, sem estudo acadêmico sobre isso? Até hoje não é uma matéria relevante, gerenciamento. Existe, também na minha época não existia, mas não é uma matéria relevante. Eu, quando resolvi ser gerenciador, eu fui fazer um curso de especialização em gerenciamento, fiz na GV, e virei especialista nisso. Existe um órgão internacional, que é o PMI, o Project Management Institute, que ele meio que normatiza isso no mundo. Eu fiz o curso baseado no PMI e a gente adaptou na Talento o PMI para obras de mercado imobiliário. Então, a gente dá curso interno de gerenciamento baseado no PMI, é um curso de 6 meses, que os nossos engenheiros e arquitetos participam nisso, para ele ter essa noção. Eu não tinha tido essa noção. Aliás, foi bem interessante, quando eu fui fazer o curso de gerenciamento, eu já era um engenheiro de 20 anos formado, fui fazer o curso meio, até um pouquinho contra gosto, falei, eu já sei tudo, né? Eu tenho 20 anos, e eu aprendi tanto nesse curso, aprendi tanta coisa, me abriu tanto a cabeça, que eu falo muito isso para a equipe. Não é só a parte técnica, tem a parte de gestão, tem a parte de entender o que é stakeholder, o que é um player, o que a gestão, a gente está acostumado a falar só de gestão de prazo, gestão de custo, gestão de qualidade, mas tem muito mais do que isso. Tem gestão de risco, tem gestão dos stakeholders, tem gestão de escopo, são 10 áreas de conhecimento que a gente atua. Então, realmente, isso não é dado nas escolas, tem escolas que fazem isso como curso de especialização, e a gente dá isso internamente na Talento para o nosso engenheiro ter essa visão macro. Vou fazer uma propaganda. Vocês estudaram na escola errada, porque o Mackenzie teve 55 anos eu dando esse curso. Verdade. Olha, eu trabalhei no exterior. Eu fiz Mackenzie. Recém-formado. Eu não tive E isso. quando vim para o Brasil, de volta, né, fiquei um ano fora, no Canadá. É que o Savelli é novo, né, Rô? Não é? Aí um professor me falou, bom, como é que você foi no Canadá? E como é que você compara o curso? Eu falo, olha, como engenharia, projeto, eu não tinha nada para aprender lá fora, porque os professores que eu tive aqui, excelente qualidade. Mas, em termos de gestão, em termos de planejamento, eu não tinha nada, não aprendi nada. Então, ele falou, não, tudo bem, então você prepara um curso e daqui 6 meses você dá aqui para nós. E eu dei 55 anos. É que tem um ponto... que eu sou civil, ele é elétrico. Tem um ponto importante que eu, da faculdade, faz tempo, né, que eu fiz faculdade... eu já ouvia os professores falarem o seguinte, olha, lá no Japão, eles levam 2 anos fazendo projeto, tá certo? E 1 ano fazendo a obra. E aqui no Brasil, a gente leva 6 meses fazendo projeto e 4 anos fazendo a obra. A nossa obra sai muito mais cara. Isso é verdade até hoje. E aí a pergunta é, nós somos burros? A gente não consegue aprender? Não é possível que eu vou fazer... no fim desse ano, 40 anos formado, não é possível que a gente não aprenda, mas não é isso. O problema é da mesma forma que a mão de obra não tem os equipamentos, a gente tradicionalmente mora num país de juros estratosféricos, não é que o juro é alto, o juro é estratosférico. Então, para que você consiga ter a taxa de retorno do investimento, você não pode esperar 3 anos só pondo dinheiro, porque você já comprou o terreno, já gastou um dinheirão. E aí você vai gastando dinheiro no desenvolvimento de projeto. Se você fica 3 anos sem entrar dinheiro, só daqui a 3 anos que eu vou lançar, e a obra sai rapidinho, mas nunca vai me dar a TIR que eu preciso do negócio. Então, o empreendedor aqui, ele já tem que comprar o terreno e daqui a 6 meses ele tem que estar lançando.
E aí a gente começa a fazer obra sem estar com os projetos executivos feitos. Já aconteceu de obra que chegou o projeto da viga depois que a viga estava concretada, tá certo? Uma revisão. Então, não é um problema da engenharia, mas é um problema de um ambiente de juros altos que para que haja um negócio, você tem que começar a receber dinheiro antes, vender antes, e aí não dá para você entrar no detalhe do prego, do parafuso, né? Mirena, antes de você entrar, falar com o nosso web espectador que este podcast faz parte de uma série em que estamos trabalhando, debatendo conceitos que vai culminar com a Semana Nacional da Engenharia de 2025, que o Instituto de Engenharia vai realizar aqui em breve. E também informar que nós estamos com o tempo estourado, Mirena, mas também nós temos a sorte que nós estamos no streaming, então a gente não tem aquele aperto de programa de televisão que a gente precisa terminar. Então dá para fazer a sua pergunta, depois a minha, e também não podemos estender muito, porque está frio em São Paulo, final de tarde, um vinhozinho cai bem, né? Então não dá para a gente esticar muito nessa. O Hernani eu sei que gosta também. Espera acabar a reunião para tomar o vinho, hein? Tá bom. Não, é assim, não é nenhuma pergunta, porque eu acho que o que eu vou falar agora cabe outro podcast. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa que, se o nosso amigo Ivan estivesse aqui, ele ia falar, eu BIM em tudo isso. Não é um evento inteiro a minha pergunta agora? Pode ficar para depois, mas o Ivan já tinha feito essa pergunta. E o BIM? Porque ele deve ajudar e muita interferência, né? Tanto no projeto como na obra. Mas o Regis conduz o tempo. Não, à vontade, pode responder. Não, isso faz parte, né? Faz parte de todo o processo. É uma preocupação que a gente tem que ter. São várias matérias, né? Então, isso está dentro da conta, né? Hernani, a questão para finalizar, na edição passada de 2024 da Semana Nacional da Engenharia, houve um debate aqui que reuniu reitores das principais escolas de Engenharia do Brasil e mais o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, e o Instituto, em que se discutiu essa questão do ensino de engenharia no Brasil. E aí foram trazidos diversos números para cá e isso acabou resultando num movimento que está em gestação, em que se reuniram a Poli, Mackenzie, Mauá, mais o CIE, o Instituto, e provavelmente vai somar mais alguma universidade daqui para frente para formar um movimento em pró do ensino de engenharia. Aí eu te pergunto, você está no dia a dia aí do gerenciamento, a ligação com as obras. O nosso ensino hoje, ele está, assim, numa visão geral, você acredita que o ensino de engenharia hoje ele está acoplado, vamos dizer, ele está afinado com as necessidades de formação de um engenheiro de hoje? Você tocou isso, olha, hoje é muito mais amplo do que antigamente, a técnica, as diferenças, os produtos como um BIM, como inteligência artificial e tantos outros conceitos que tiveram mais modernos. Você acha que hoje o ensino nosso de engenharia ele está preparando o profissional para as necessidades de hoje? Eu vou até responder que eu acho que não é de hoje. Na minha formação, né, de engenheiro, diga-se de passagem, na melhor escola do mundo, né? De novo, vamos repetir aqui. Mas eu sentia que houve uma defasagem entre a necessidade do mercado e o que a escola estava formando, né? A gente pegou uma geração também, Regis, que a Poli ela tinha uma formação, ela procurava formar engenheiro para as grandes obras que o Brasil do governo militar fazia, né? Então nós tivemos Transamazônica, nós tivemos várias usinas hidrelétricas, Ponte Rio-Niterói, eram grandes ferrovias, e esse era o mercado. Quando a Poli ela tinha um foco nisso daqui, e por exemplo a área que eu atuo hoje, que é construção predial, era pouco focada nisso. Mas era o que o mercado dos anos 80 precisava,
né? Então, o que eu sinto hoje é um pouquinho, e são em todas as escolas, é um pouquinho mais dessa visão de que o engenheiro tem que ser hoje mais um gestor de conhecimentos, e se ele quiser depois se especializar em alguma área, ele vai fazer o curso de especialização. Eu sinto que a necessidade do mercado não é nem procurada. O que vocês estão precisando? Qual é a necessidade do engenheiro? Qual a grande dificuldade de formação? Tá certo? Então, fora que existe já uma deficiência de formação que vem do ensino médio, tem engenheiro que a gente faz uma provinha, né? E ele não sabe dizer se é melhor ele pagar com uma taxa de 12% ao ano ou 1% ao mês. Tá certo? Existe uma deficiência que já vem disso. Mas eu acho que falta uma vinculação entre o que o mercado está precisando e o que a faculdade de engenharia está formando. Esta conversa com o mercado deveria ser acontecer mais vezes. Perfeito. Então, tempo esgotado. Vamos agradecer a você, Hernani, por essa presença aqui no Instituto de Engenharia, o Alfredo Savelli, o Rui Camargo e a Miriana Max. E até um próximo podcast. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.